Olá, povo de Deus, tudo bom? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre um adolescente escolhido por Deus, mas ele desobedeceu à vontade de Deus. Sabe quem ele é? Hoje nós vamos falar sobre Sansão, certo? E o tema da lição é a lição 4. Como pude desperdiçar os meus talentos? O texto bíblico está em Juízes, capítulo 16, versículo do 15 ao 22. E o versículo em destaque está em: O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco e serei como qualquer um. Esse é o versículo, certo? E o objetivo da lição de hoje é expor as consequências da desobediência a Deus. Fazer reflexão sobre as nossas escolhas. Então, nós vamos o quê? Estimular a obediência a Deus, certo? Ok? Vamos ao texto bíblico, que está em Juízes 16, do 15 ao 22. Vamos lá. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca subi navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser separado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir e sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: Serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza
e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Esse é o texto da lição. Hoje nós vamos falar sobre Sansão, nazireu, que é ser um nazireu. Então Deus queria que Sansão fosse nazireu. Nazireu significa separado para um serviço. Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte ou fermentada. Mas isso, né, aconteceu desde o quê? Antes da gravidez da mãe de Sansão. Certo? Não, no texto, na Bíblia, não fala o nome da mulher de Sansão, mas fala o nome do pai dele, certo? No versículo de Juízes, não, no livro de Juízes, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 2, tem dizendo que um homem, né, havia um homem em Israel chamado Manoá. Manoá é o pai de Sansão, certo? E o anjo visita a mãe de Sansão, que é a esposa de Manoá. Ela era estéril, né, como muitos dos milagres que Deus fazia, né, em relação à sua vontade. Então, a esposa de Manoá era estéril. Mas o anjo visitou a esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão, e falou para ela e disse assim: olha, você vai ter um filho. Só que esse filho, ele vai ser nazireu. Você não pode tomar bebida forte e nem comer nenhuma comida impura, porque ele é consagrado a Deus e separado por Deus. Por que essa consagração e essa separação? Porque Deus tinha um propósito na vida de Sansão, certo? Nós vamos ver no decorrer da lição. Que propósito era esse, certo? E qual era esse chamado, tá bom? Vamos lá para a lição. Preste atenção. Então, Sansão, escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dado como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril, não é verdade? Então, Sansão seria o quê? Um grande líder. E esse homem chamado Manoá, seu pai, né, cuja a esposa era estéril, o anjo apareceu. E quando esse anjo apareceu, deu as diretrizes, né, para a mãe de Sansão. E o seu pai, como não estava com ela, Manoá não estava com a sua esposa, orou a Deus pedindo para que o anjo aparecesse outra vez, né? E falasse novamente o que era que ele queria que, na verdade, acontecesse, né? Quais eram as recomendações acerca da criação de Sansão. E foi o que aconteceu. O anjo apareceu de novo para sua mãe, para a sua esposa, na verdade, né? E disse que, como ele ia ser um narizeu, né, então ele era consagrado exclusivamente para Deus. Porquanto havia o quê? Um plano divino para Sansão, certo? Esse menino que ia nascer. Então, para que ele se tornasse um libertador né, que libertasse o povo, né, israelita das mãos dos filisteus.
Os filisteus eram um povo que era inimigo do povo de Israel. E os filisteus estavam o quê? Estavam em domínio há 40 anos, certo? Está registrado em Juízes, capítulo 3, versículo 1. Então, era o propósito de Deus transformar Sansão em juiz, né? Também, além de juiz, né, um homem guerreiro, para poder livrar o povo de israelita, né, da escravidão dos filisteus, certo? O segredo da força de Sansão, né? Sansão tinha um espírito de Deus e a sua força vinha dele. Desse modo, o que foi que aconteceu? Com essa força que Sansão tinha, né? Vamos dar uma olhadinha em Juízes 14, do versículo 5 ao 6. Sansão rasgou um leão ao meio, né? Para você ver a força, né, de Sansão. Outra está registrado em Juízes 15:15. Sansão matou 1000 homens com apenas uma queixada. E outra registrado em Juízes 16:3. Sansão carregou as portas das cidades no ombro. E olha que as portas da cidade, né? Vamos dizer assim, que tamanho era essa porta, né? E o peso, né? Que naquela época a gente sabe que as portas da entrada de uma cidade não era pequena, né? E outra em Juízes 16:30, que foi o último acontecimento de Sansão, né? Que foi a sua morte. Que ele derrubou o templo de Dagon, o deus dos filisteus, certo? Então, ao longo da história de Sansão, encontramos vários fatos que mostram que o jovem agia por conta própria, por seus impulsos, né? A fim de satisfazer os seus desejos, andava por vista e não por fé. Certo? Como um nazireu, Sansão jamais poderia tocar em um morto. E o que foi que aconteceu? Quando ele matou o leão, lembra o primeiro episódio? Na volta, quando ele andou pelo mesmo caminho, na volta, o que foi que ele fez? Ele foi ver como estava o leão. Quando ele chegou lá, o leão, né, já estava se decompondo e tinha a carcaça lá do leão, né? Tava um enxame de abelhas e tinha mel. E o que foi que ele fez? Ele pegou esse mel e foi comendo até chegar em casa. Chegando lá, ele ainda deu para os pais. Mas que, na verdade, né, na tradução, né? Na tradição, não podia, além dele não poder beber bebida forte e tal, não se contaminar, então não podia também pegar no morto, né? Então aí já foi outra desobediência, né? Também bebia e participava de banquetes, certo? Em Juízes 14. Então, desobedecendo também uma ordem divina, que não podia beber, certo? Bebida forte. Outro, deitava-se com prostitutas. Juízes 16,
versículo 1. Então, ele era fraco com mulheres. Por isso, pois tudo quanto elas pediam, né, ele fazia. Até que ele confessou o seu segredo, que pertencia somente a Deus. Certo? O que foi que aconteceu aqui? A desobediência de Sansão, né? A sua, vamos dizer assim, a sua paixão pela Filisteia, né? Pela Dalila, fez com que ele abrisse o coração dele para uma descendente dos filisteus, né? Certo? Então, Dalila foi sua grande ruína. Quem eram os filisteus? Vamos dar só uma palhinha. Os filisteus, né, tinha por Deus Dagon, o Deus Dagon e o Deus Baal. Certo? O Deus Dagon era para eles considerado um Deus peixe. Por quê? Porque os filisteus, eles tinham o quê? Eles eram, tinham habilidades com armas e habilidades em navegar. Então, o deus Dagon, né, o deus peixe, era justamente eles eram navegadores e então a sua atividade, né, ele era, como dizer assim, um deus de fartura, né? Então, filisteus, né, migrou para a costa sulina de Canaã há cerca de 1.200 anos antes de Cristo, provavelmente vindo de Creta, né? Então, eles tornaram os principais inimigos dos hebreus no período de 1.200 a.C. a 600 a.C., até o tempo de Davi. Lembrando que Sansão, né, teve essa diversidade com os filisteus e também foi até Davi, né? Davi lutou contra Golias e Golias também era um filisteu, certo? Então, incrivelmente, o nome Palestina, em hebraico, deriva do termo filisteu, certo? Que tem uma curiosidade bíblica falando mais sobre os filisteus, tá certo? Mas fique ligado para o próximo curiosidade bíblica, tá bom? Que nós vamos ter, tá certo? Mais curiosidades para você entender a Bíblia, tá certo? Para nós entendermos a Bíblia, nós temos que estudar profundamente, né? Buscar estudos em outros livros, certo? Vamos lá. Então, como foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista, né, quando escolheu a sua esposa. Embora seus pais o tenham aconselhado ao jovem de escolher do próprio povo, né, de Israel. Então ele decidiu procurar uma mulher no meio dos filisteus, certo? Então os pais, vamos dizer assim, os pais não concordou com a decisão, né? Dele, ainda disse, né? Ainda orientou.
mas ele não ouviu seus pais, certo? Então, os pais disseram assim: por que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquele povo que não pratica circuncisão, né? Quer dizer, que não teme a Deus. Como é que você vai procurar uma mulher que não teme a Deus? Você não pôde achar uma mulher no meio do nosso povo, do nosso parentesco? Mas Sansão disse: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Então casou-se com a jovem filisteia pertencente aos inimigos de seu povo. Quer dizer, Sansão fez a sua escolha. Ele não obedeceu, né, a sua mãe. Certo? Não obedeceu a sua mãe. Vamos lá. Então, posteriormente, né, Sansão conheceu Dalila, certo? Então, Sansão casou, tá bom? Está em Juízes 14:3, certo? Você vai ler sobre esse primeiro casamento, para você entender. Você vai ler Juízes, capítulo 14, certo? Só que aconteceu, né? Como sempre, a desobediência de Sansão, né? Então, perdeu sua primeira esposa. Posteriormente, Sansão conheceu Dalila, certo? Por quem se apaixonou, também no livro de Juízes 16, certo? Juízes capítulo 16. Então, como os filisteus temiam muito a Sansão, então eles queriam que incansavelmente ele queria descobrir o segredo de Sansão, porque ele era tão forte, certo? Então, o que foi que aconteceu? Como eles queriam saber o segredo da força de Sansão, então Dalila foi uma das principais aliadas dos filisteus para derrubar Sansão. Dalila, para descobrir o segredo de Sansão, os filisteus disseram assim: olha, nós vamos lhe dar, certo, uma quantia em dinheiro para você descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Então, a missão de Dalila era descobrir esse segredo, certo? Amarrá-lo, a fim de que os filisteus o capturassem. Então, Sansão enganou Dalila por 3 vezes, conforme narrado em Juízes 16. Porém, a mulher fez um apelo emocional. Olha o perigo, né? Um apelo emocional. Até que Sansão declarou a ela o segredo de que nunca havia cortado seu cabelo. Então, aí o que aconteceu? Quando Sansão declarou, né, a verdade a Dalila, então ele abriu seu coração, né, revelou o segredo que era somente dele e Deus, né, e dos seus pais, na verdade. Com isso, ele foi amarrado e cortado as suas tranças, enquanto ele estava dormindo. Dalila chamou os filisteus, né, o inimigo, e eles chegaram, ela amarrou ele e eles cortaram o cabelo dele, né? Então, Sansão não imaginava que o Espírito do Senhor havia se retirado. Então, a partir do momento que Sansão desobedeceu, né? Que ele, na verdade, de Sansão já vinha desobedecendo. E essa tinha sido a última, né? A última desobediência que Deus realmente não aceitou, que foi dele contar a verdade sobre a sua força, né? Então, o Espírito do Senhor havia se retirado dele, mas Sansão não imaginava.
e assim foi levado preso pelos seus inimigos, certo? Então a questão não é que a força de Sansão estava em seu cabelo, e sim o fato dele ser o nazireu, e sim o fato dele ser consagrado a Deus, separado por Deus. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Não era questão do cabelo em si, né? O cabelo porque ele tinha força, porque o cabelo era grande, mas sim o fato dele ser nazireu. Então, ele era separado. Então, uma pessoa separada não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia se prostituir, não podia participar de banquetes pagãos. Era tudo que Sansão fazia. Então, a última gota foi dele revelar o seu segredo, né, para Deus, para Dalila. O segredo que ele tinha com Deus, ele revelou para Dalila. E ele foi consagrado antes de nascer. Não é verdade? Antes de nascer. Olha, Deus escolheu Sansão e revestiu com seu espírito e lhe deu uma missão. Sansão, foi o que aconteceu. Sansão não se firmou na palavra. Não tinha o mínimo interesse, né, de cumprir a palavra de Deus, desprezou a lei quanto ao casamento misto, né? Além de desobedecer a lei, ainda desobedeceu os pais, certo? Não fez caso aos ensinos dos pais. Então, Sansão decidiu atender os seus desejos, né? Desagradando a Deus. Menosprezou os dons de Deus. Não é verdade? Então, quando Sansão desprezou os dons de Deus, né? A força física de Sansão vinha de Deus através do Espírito Santo. Então, o que foi que aconteceu? Com esse desprezo que Sansão deu aos dons de Deus, então o Espírito Santo saiu, o Espírito, né, Santo de Deus, saiu de Sansão. E ele perdeu as suas forças, certo? Não foi em questão ao seu cabelo, ok? E sim pelas suas desobediências. E a desobediência maior foi dele ter contado, né? O segredo para Davi. Então, Sansão foi juiz por 20 anos em Israel. Certo? Então, conclusão. Embora Sansão, né, tenha sido escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, não valorizou os talentos que o Senhor tinha lhe dado. Além do mais, não foi obediente ao seu voto narizeu. Né? E andou pela carne e não pelo espírito. Então, ele andou por vista e não por fé. Ele fez a sua vontade e não a vontade de Deus. Né? Desobedecendo a lei e, além do mais, desobedecido à lei de Deus, desobedecendo seus pais e desagradando a Deus com a sua forma de agir. Então, ele desprezou tudo que Deus tinha dado para ele. Não é verdade? Então, que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus nos dá e a gente despreza. Né? Tá certo? E essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha, né, aprendido como eu aprendi hoje, né? Então, estamos aprendendo juntos, certo?
e que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus não nos abandone, não nos deixe, porque nós somos dependentes de Deus e dependentes do Espírito Santo, certo? Que Deus abençoe você e até a próxima lição, tá bom? Encher o coração.